Bora, pessoal, ainda dando sequência aí à nossa aula de equação do primeiro grau, nós vamos resolver algumas situações que envolvem equação do primeiro grau, só que 90% do sucesso é a interpretação, tá? Então, como que a gente vai conseguir descobrir, no caso, resolver uma equação do primeiro grau numa situação problema? Lembra que eu falei para vocês que o macete é uma incógnita só. É esse valor que eu tenho que descobrir. Isso é a equação do primeiro grau. Você leu a situação problema, é um valor só que eu tenho que descobrir, equação do primeiro grau. Porém, todavia, entretanto, não obstante, né, nós temos situações que é pega para capar, tá? Eu coloquei duas questões aí da VUNESP, que obviamente quem vai prestar aí o cargo de educação infantil, que é de educação infantil, e de PEB 1 voltado à VUNESP, você vai ver que eles cobram mais de uma informação, que no caso a gente chama de comando, tá? Só que eu vou resolver com muita calma e eu já deixo muito bem claro. Vocês vão assistir essa aula, tem questões aqui com fração, vocês vão assistir novamente. Na terceira vez que vocês assistirem, ó, quem tem dificuldade, na terceira vez que vocês assistirem, vocês já vão dominar, tá? Quem tem dificuldade, na primeira vai ficar viajando. Não desista. Assista novamente. Depois assista novamente. Até vocês pegarem o macete e entender. Tá bom? Então vamos lá. A primeira questão ela diz o seguinte, ó. A soma. Deixa eu ver se está aqui no menor. Tá. A soma de um número. Não sei qual que é esse número, né? Ó, a soma de um número com o seu quíntuplo é igual ao dobro desse número somado de 40. Que número é esse? Meu Deus. Se ele está falando qual é esse número, eu estou falando de um número só desconhecido. O que é isso, gente? Equação do primeiro grau. Vamos começar a montar? Ele diz assim, ó, a soma de um número que eu não sei que é, com o seu quíntuplo. O que é o quíntuplo de x? 5x. É igual ao quê? O dobro desse número. Que número? O x, gente. O dobro de x somado com 40. Mais 40. Qual é esse número? Ah, professor, numa dessa eu vou para as alternativas, seja o que Deus quiser. Se você conseguir, beleza, perfeito, tá? O que eu estou ensinando aqui é montar a equação e resolver a equação. Se você for por alternativa, não tem problema. Vamos resolver então? Bora lá. O que eu tenho que deixar para cá do sinal de igual, a barreira aqui, todos os que tem letra. Então, esse eu vou passar. Então, vai ficar assim, ó, x mais 5x menos 2x igual a 40. Certo? X mais 5x, 6x. 6x menos 2x, 4x igual a 40. Esse 4 que está multiplicando, professor, você falou que o inverso é divisão. Então, eu vou passar ele dividindo, que vai dar quanto? Ele quer saber o quê? Qual é esse número, ou seja, qual é o valor de x? 10, alternativa D. Ficou confuso? Dá pausa, volta e assiste novamente. Esse 2 e esse 3 aqui envolve fração. Eu vou fazer com calma, mas assim vocês vão ter que assistir novamente, tá? Diz o seguinte, ó. Paulo gastou 3/10 de seu vale quinzenal com roupas, 1/4 com alimentação e 0,1 com despesas extras. E ainda ficou com 210. Qual é o valor do vale quinzenal de Paulo? Pelo amor de Deus, e agora? O que eu faço? Que desespero. Calma. Eu quero saber uma coisa só. Qual é o valor quinzenal dele, que é x? Eu não sei o que é. É uma incógnita, gente. Equação do primeiro grau. A única informação que nós temos aí é que ele gastou uma coisa, depois ele gastou tanto com outra, tanto com outra. E ainda, para ajudar, ele colocou esse 0,1. Como que eu leio esse decimal aqui? 0,1. 1/10. Então é a mesma coisa de fração, ó, 1/10. Pega 1 e divide por 10 para você ver se não vai dar 0,1. Beleza. Mas, cara, Eduardo, eu não sei que número é esse. Tudo bem.
Ele gastou 3 décimos com roupa. 3 décimos do quê? Se eu não sei. Ele gastou 3 décimos de X. Tá? Vocês concordam comigo que o vale dele é tudo que ele gastou mais o que sobrou, que dá o total que ele recebeu? Ficou confuso, né? Vamos supor o seguinte, você vai lá comprar um lanche. Você está com 50 reais. Você gastou 30 reais do lanche. Você ficou com 20 na mão de troco, certo? Aí se eu perguntar para você, mas quanto que você tinha de dinheiro? Uai, é o que eu gastei, 30, mais os 20 que sobrou, 50. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Ó. Ele gastou 3 décimos do valor, mais 1/4 desse valor de X que eu não sei, mais 1/10 desse valor de X que eu não sei, mais o que sobrou dá o total desse valor que eu não sei, que é X. Ó, que bonitinho. Equação do primeiro grau. Nossa, envolveu fração. O que eu vou fazer agora? Quando envolve fração, ó, a adição e subtração entre frações, a gente não tem escapatória. Nós vamos encontrar mínimo múltiplo comum. Na hora que a gente for fazer equações, aliás, trabalhar com fração, tem um outro jeito que é por equivalência. Eu, particularmente, acho mais fácil. Por que eu não aplico aqui agora? Porque senão eu vou ter que misturar duas coisas e o vídeo vai ficar muito longo. Bom, eu tenho que transformar todos os carinhas em fração. Lembra que todo número inteiro eu transformo em forma de fração fazendo o quê? Colocando um embaixo. Perfeito. E agora, professor? O sinal de igual está aqui, ó. Certo? Eu preciso transformar tudo no mesmo denominador. Tá vendo que aqui eu tenho 10, aqui 4, aqui 10, aqui 1, aqui 1? Como que eu transformo tudo no mesmo denominador? MMC. O mínimo múltiplo comum do 4 e do 10. O 1 não entra? Não, né, gente? Ele já está fatorado. Voltando lá para a aula de MMC. O 4 e o 10 dá para dividir por 2, que aqui dá 2, aqui dá 5. Por 2, que aqui dá 1, e por 5, que aqui dá 1. No MMC, a gente multiplica todos os fatores. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Significa que tudo isso aqui de baixo, ó, transformei em 20. Tá? O que eu faço agora? Regrinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 3x, 6x. Mais 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1x, 5x. Mais 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 1x, 2x. Mais 20 dividido por 1, 20. 20 vezes 210 vai dar 4.200. Tá? É só eu colocar o zero aqui no final e multiplicar só o 2. Ó. Qual que é o dobro de 210? 420. Perfeito? 20 dividido por 1, 20. Vezes x, 20x. Gente, eu canso de ver exercício que resolve só para o lado de cá e esquece de fazer do lado de lá. Tem que fazer em tudo, tá? Depois que eu mexi com os denominadores e mexi lá em cima também, esse de baixo já não tem mais utilidade. Ó. Zerou. Virou uma equação. O que eu vou deixar para o lado de cá? Só as letras. Então, eu tenho 6x de um lado, mais 5x de um lado também, mais 2x de outro, desse lado também. E aquele 20x que passa para o lado de cá, ó, ele vem menos 20x. E quem vai para o lado de lá? É o número que está sozinho, que no caso seria aqui o menos 4.200. Perfeito? Bugou aqui o computador, mas não vou resetar o vídeo, né? Vamos continuar. Vamos lá. Ixi, como que eu vou fazer isso aqui agora? Vamos ver o que eu tenho. Ó. 6x mais 5x, 11x. 11x mais 2x, 13x. Se eu tenho 13x e eu tiro 20x, significa que eu estou devendo. Devendo quanto?
7x. É a historinha do tenho-devo, ó. Se eu tenho 13 e eu devo 20, eu não consigo pagar. Eu pago os 13 e ainda fico devendo 7. Igual a menos 420. Opa, 420 não, 4.200. Isola o x aqui. E nós vamos fazer o que, professor? Aquele menos 7 que está multiplicando, menos 7 passa dividindo. Lembra que eu falei para vocês que multiplicação e divisão tem regra de sinal para fazer. Menos com menos dá mais. 4.200 dividido por 7 vai dar 600. O que é o valor de x? Não é o valor que ele tinha? Então, 600 é a resposta alternativa B de bola. Ufa, difícil, né? Pessoal, peguem para fazer novamente. A dica é, assista de novo, assista pela terceira vez e aí vocês já vão dominar, tá? Vamos para o exercício 3. O que eu quero mostrar para vocês... Não, esse não. O que eu quero mostrar para vocês são probleminhas assim, tá? De equação do primeiro grau. Normalmente as bancas elas preferem cobrar sistema de equação do que equação de primeiro grau. Mas, mesmo o sistema de equação, mesmo a regrinha de 3, você precisa dominar a equação do primeiro grau. Bora lá. Nós temos assim. Um professor gasta 1/3 do seu salário com alimentação, 1/2 com moradia e ainda sobra 1.200. Qual é o salário desse professor? O salário desse professor é o que ele gastou mais o que ele sobrou, mais o que sobrou, não é? Já mostrei para vocês ali. Vamos lá. Como eu não sei o que é, eu vou chamar de x. Então, ele gasta 1/3 de x com alguma coisa, no caso, alimentação, mais 1/2 de x com moradia, mais 1.200, que é o que sobra, que dá o total de x, que é o salário dele. Perfeito. Vixe, eu vou ter que fazer MMC de novo? Vou. Esqueci de mudar a cor para azul, mas eu espero que dá para ver aqui certinho, tá? Vou ter que fazer o MMC novamente. Beleza. Mas prestem atenção. O MMC do 3 e do 2, como os dois são números primos, é só multiplicar 3 vezes 2. Ah, não entendi nada. Faz. Ó, se eu dividir por 2 vai dar 1. E se eu dividir por 3 vai dar 1. Toda vez que você tiver que encontrar mínimo múltiplo comum de números primos, ó, o 1 não conta, né? Isso aqui não é primo? Isso aqui não é primo? É. Se você só tiver número primo, é só multiplicar eles. Beleza? Perfeito. Vamos lá. Agora vem aquela regrinha chata, hein? Não me esqueça de fazer essa parte, ó. Sempre divide pelo de baixo e depois você multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1x, 2x. Mais 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1x, 3x. Mais 6 dividido por 1 dá 6. Vezes 1.200, ó, multiplica o 0 ali, multiplica o 0 ali, multiplica o 2 que dá 12, vão 1. 6 vezes 1, 7. 6 vezes 1, 6, com 7. Beleza? E aqui, 6 dividido por 1, 6. 6 vezes x, 6x. Professor, já fiz tudo lá, ó, já mexi todos lá em cima. O que eu faço? Cancela aqui embaixo. Vamos organizar a nossa equação. Eu tenho 2x de um lado, mais 3x, menos 6x, porque ele estava do lado de lá e ele veio para o lado de cá. Igual, esse mais 7.200 passa para lá, fica menos 7.200. Tudo bem? Então, ó, eu tenho 2x e tenho mais 3x, então eu tenho 5x. Se eu estou devendo 6x, significa que eu pago com os 5 que eu tenho e ainda fico devendo 1x. Ah, mas eu tenho que colocar 1 aqui? Pode, não tem problema, você pode colocar, ou não. Beleza, igual a menos 7.200. A gente já sabe a resposta, né? Ó, pega aquele menos 1 e passa dividindo. Menos com menos dá mais, x é igual a R$ 7.200. É o salário desse querido professor. Perfeito?
Bom, gente, assista novamente o vídeo, a questão, caso tenha dúvida. Vamos para o exercício 4, senão a gente não consegue fazer todos. Vamos lá. O quíntuplo de um número x é igual ao triplo do número x aumentado de 62. Qual é a equação que corresponde a essa sentença? Então, ó, o quíntuplo de um número x, lembra que quíntuplo terminou em plo, é multiplicação, é igual ao triplo do número x aumentado de 62. Qual equação corresponde a essa sentença? Opa, já achamos. Alternativa C. O quíntuplo do número x aumentado do seu triplo é igual ao triplo desse número aumentado de 62. Alternativa C. Acabou ali. Perfeito? 5. A idade de um pai é igual ao triplo da idade do filho. Sabendo que juntos têm 60 anos, qual é a diferença entre as idades? Diferença é menos, tá? Só que para a gente descobrir qual é a diferença, nós precisamos saber qual é a idade do pai e qual é a idade do filho. E aí depois a gente calcula a diferença, tá? Vamos lá. A única informação que nós temos aqui, esse PF é pai e filho, tá? É que a idade do pai é o triplo da idade do filho. Bom, eu não sei qual que é a idade do filho, eu vou chamar de x. Só que eu sei que o pai é 3 vezes o valor dele. Certo? E juntos, ou seja, se eu pegar a idade do pai mais a idade do filho, tem que dar 60. Perfeito? Beleza. Agora vamos resolver. Quanto que é 3x mais x? 4x. Se 4x é igual a 60, significa que, se eu pegar e passar dividindo, lembra que toda vez que eu divido por 4 é a metade da metade, né? O que é a metade de 60? 30 e a metade de 30, 15. Cara, o que você achou aqui? A idade do filho. Opa, vou pôr aqui, ó. A idade do filho. E a idade do pai? É 3 vezes a idade dele, ou seja, 3 vezes 15, 45. Só subtrair. Aqui deu 0, aqui deu 3. Significa que a diferença é de 30 anos. Perfeito, gente? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós resolvemos algumas questões de equação do primeiro grau. É claro que tem muito mais. Se a gente fosse fazer vários tipos de resoluções de equações, é muito vasto, tem muito conteúdo. Mas é aquilo. Comecem a praticar. Beleza? Até a próxima aula, então. Valeu!